sorriso. E daí, foi demitido e não sabe os seus direitos? Foi grávida, acabou sendo dispensada? A partir de agora, nós vamos responder todas as suas perguntas sobre direito trabalhista. Esse é o nosso quadro Direito de Todos. Direito de Todos. Oferecimento. Faculdade Arthur Thomas. O seu caminho para o sucesso. Bom, e se você tem dúvidas sobre o tema, pode ligar para a nossa produção. 33760123. Nós estamos aqui com o doutor Danilo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu. Bom, na outra vez, semana passada, sobrou muitas perguntas. Sobraram. Eu vou fazer algumas aqui, pode ser, doutor? Pode. Vou começar, então, com a pergunta da Márcia. Ela quer saber se o estagiário tem direito a férias. Olha, na lei nova de estágio, diz que ele tem direito a um recesso. Então as pessoas confundem muito estagiário com férias e recesso. O estagiário não tem direito a férias porque ele não é empregado. O verdadeiro estagiário. Então o verdadeiro estagiário não é empregado, não tem vínculo empregatício. O que ele vai ter no estágio não obrigatório é um recesso a partir de 12 meses de estágio, que o período máximo é 2 anos para a mesma parte concedente. Então ele vai ter no máximo o direito a um recesso, preferencialmente com as férias escolares. E aí, se ele recebe uma bolsa obrigatória, porque tem que ser definido no termo de compromisso, uma bolsa obrigatória, nesse recesso ele vai receber o equivalente ao que ele recebe no mês de estágio. Então, na verdade, não é férias, porque férias é sempre com 1/3 constitucional. É o que o trabalhador empregado recebe. Então, o estagiário não tem férias, ele tem recesso. É um recesso de 30 dias após 12 meses. Se é menos de 12 meses, é proporcional aos meses que ele trabalhou. Então, é um recesso que a gente fala, não férias, porque férias você sempre soma 1/3 a mais. Então, é um recesso. Parece com as férias, mas não é férias. Mas não é. Isso. A Cláudia, ela estava no período de experiência e pediu demissão. 2 dias depois, ela descobriu que estava grávida. Ela quer saber se a empresa é obrigada a aceitá-la de volta. Olha, isso é um problema sério, porque, na verdade, é o seguinte, quando ela descobriu que estava grávida, a partir do momento que ela descobriu que estava grávida, era estável. E o pedido de demissão de um trabalhador estável, ele só pode ser válido se for homologado pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho ou na Justiça do Trabalho. Então ela pode questionar essa questão de ser estável, né, pedir a reintegração ou indenização e discutir o pedido, a nulidade do pedido de demissão dela, justamente por quê? Porque ela não sabia e mesmo porque, como ela é estável, né, o artigo 500 da CLT diz que para que ela renuncie a esse direito, eles teriam que ter homologado essa rescisão dela no sindicato, no Ministério do Trabalho, no seu trabalho. Então, possivelmente, ela entra com contato com a empresa, faz uma notificação na empresa, né, para a empresa, e aí a empresa vai tomar qual atitude? Se eu sou um empregador desse, eu reintegro essa empregada, porque possivelmente, se ela ingressar com uma ação judicial, o juiz do trabalho Mesmo que ela tenha pedido para sair. Mesmo que ela tenha pedido para sair. Porque esse pedido pode ser, dependendo da corte que analisar, ser invalidado. Por quê? Porque ela estava estável. Já era estável, ela estava grávida, dentro do prazo determinado. Hoje é uma súmula, 244, inciso 3, não tem o que fazer. Então, para o empregador nessa situação, ele corre um risco muito grande de ter que, depois desse período de estabilidade ser ultrapassado, ele ter que indenizar todo esse período para ela. Melhor... Então, é melhor, às vezes, tê-la de volta, né? Entrar num acordo, reintegrar, fazer a reintegração dela na função, né? Verificar as condições dela, porque às vezes ela trabalha numa função também que não é compatível com a gestação, né? E aí, nesse caso, verificar a situação para poder reintegrar. Por quê? Porque ele vai correr um risco desse pedido de demissão ser considerado nulo em juízo. Por quê? Porque a responsabilidade dele é objetiva. Ou seja, o empregador, sabendo ou não sabendo, ele vai assumir responsabilidade. Então, quando uma empregada, ela pede demissão, ela é demitida, se ela estava grávida, mesmo que nem ela saiba, o judiciário entende que é a responsabilidade do empregador. Ele tem responsabilidade por essa estabilidade. Então, por isso, vai possivelmente ser anulado esse pedido de demissão dela em juízo. Então, nesse caso, eu aconselharia o empregador a reintegrá-la. Daí ela pode pedir isso, pedir, né? informar o empregador. Se o empregador não tomar a atitude adequada, que ela acha adequada, ela vai procurar um advogado, e o advogado possivelmente vai ingressar com a ação pedindo a nulidade desse pedido. O Fernando, quem está encostado pelo auxílio-doença, se voltar a trabalhar, pode ser mandado embora? É uma boa pergunta isso. As pessoas confundem auxílio-doença e auxílio-doença acidentário. Quando você é afastado por auxílio-doença, que é alguma coisa que aconteceu, uma doença fora do trabalho, ou seja, algo que não tem nada a ver com o seu ambiente de trabalho, quando você volta, você não tem estabilidade, então você pode ser mandado embora.
Agora, se você recebe auxílio-doença acidentário, é porque foi feita uma comunicação de acidente de trabalho para o INSS, né? E aquela causa do acidente, do auxílio-doença, decorreu do ambiente de trabalho. Um agravamento da sua saúde, você caiu, você se machucou, enfim, foi decorrente do trabalho. Então, se é auxílio-doença acidentário, quando ele volta, ele tem estabilidade de 1 ano após o retorno. Ele não pode ser mandado embora até 12 meses após o retorno. A empresa não pode mandá-lo embora. Ele tem essa estabilidade. Agora, se é auxílio-doença previdenciário normal, sem nenhum tipo de relação com o ambiente de trabalho, com o local de trabalho, então ele não vai ter direito a essa estabilidade, ele pode voltar, a empresa vai dar um aviso prévio para ele e aí ele vai ser demitido. Tem mais uma pergunta da Viviane. Ela é empregada doméstica, ganhava R$ 1.500, foi registrada durante 6 meses. Só que ela não ganhava vale transporte no fim de semana, ainda cuidava da filha do patrão dela, na casa dela, sem ganhar nenhum extra. Ela quer saber, ela foi mandada embora, ela quer saber quais são os direitos dela, se tem como ela recorrer esse vale transporte e esse extra aí do final de semana. Mas eu vou pedir para o doutor responder daqui a pouquinho, pode ser? Porque a gente vai para o intervalo rapidinho. Mas antes eu tenho um recadinho, tá? Você vai continuar ligando para a gente, porque nós vamos ainda responder muitas dúvidas com o doutor Danilo, ele estará aqui durante o programa todo para responder sobre o direito da família. E, gente, nós voltamos ao vivo aqui com o programa Ver Mais. Se você tem dúvidas sobre direito trabalhista, como eu já falei, vai ligando para a nossa produção e deixa sua pergunta. 33760123, ao vivo, professor Danilo. Bom, professor, eu deixei uma pergunta no ar, né, antes de sair do bloco, da Viviane. E daí, doutor, como é que fica a situação dela? Olha, a questão dela, bom, ela não falou de verbas decisórias, nada, a gente não sabe se ela foi demitida sem ou com justa causa, ou pediu demissão, enfim, não dá para saber. Mas, enfim, independente disso, hoje os domésticos têm direito à hora extra. Então, essa questão do período que ela trabalha no sábado, ela provando que ela trabalha além das 8 horas de 44 horas semanais, 8 diárias de 44 semanais, ela vai ter direito à hora extra. Então, ela vai ter que fazer a prova de que ela trabalha além do limite normal. Então, pelo que ela está falando, parece-me que ela trabalha além do limite normal. Então, ela vai ter direito à hora extra. A questão do vale transporte, se ela informou o empregador, como ela nos disse, né, que foi informado, que ela havia necessidade, então ele vai ter que reembolsar esse vale transporte, essa despesa que ela teve com o transporte, porque ela fez um requerimento formal. E normalmente as empresas fazem isso. Como que é a lei do vale transporte? A empresa passa um documento para o empregado, ele informa qual é o endereço dele, avalia se a quilometragem, quantos quilômetros que ele está de distância da empresa, se realmente ele tem necessidade, ele marca lá que sim, a empresa desconta até 6% do salário dele, o restante ela que vai arcar, né? E aí, a partir desse momento, ela passa a dar o vale transporte. Então, neste caso, se ela estava, o que o advogado vai pleitear? Todas as despesas que ela teve durante a ida e a volta para o trabalho dela com o transporte. Por quê? Porque ela requereu, informou a necessidade e ele, empregador, sequer deu a menor bola. É bom então ela entrar com uma ação. Na verdade, é bom ela entrar com uma ação, porque hoje os direitos domésticos estão sendo questionados vários direitos em tela, né? Então, a hora extra, com certeza ela vai ganhar, né? O vale transporte, possivelmente, se ela fizer essa prova, o duro é essa questão de testemunhas, né? É a questão de se ela fez mesmo o requerimento, como que ela fez o requerimento. Mas isso sempre vai cair nessa questão. Vai procurar um advogado e essa questão de ficar com a menininha do patrão, ela vai conseguir provar com mais facilidade, né? Vamos ver aqui, eu acabei me perdendo, tem muita pergunta, não para de chegar a pergunta, vai ligando pra gente. Maria, perdeu o nenê trabalhando, depois disso foi mandada embora. Ela quer saber se isso está certo. Olha, Maria, o que a gente tem é uma portaria do Ministério da Previdência Social, é lá dentro do próprio INSS, que diz pra gente a partir de quantas semanas ele entende que aquilo, que a pessoa, vamos dizer assim, que a gravidez de fato é um período de gestação considerada para a estabilidade. Então vamos imaginar, eu não me lembro exatamente agora quantas semanas, mas é a partir de 20 e alguma coisa semanas. Então, quantas semanas a Maria estava quando ela perdeu essa criança? Ela já era estável? Ela já tinha adquirido direito à estabilidade? Essa questão que nós vamos ter que discutir. Se ela já adquiriu essa estabilidade, porque ela já tinha tantas semanas de gestação, então vai ser possível a Maria questionar judicialmente e falar, eu já tinha adquirido essa estabilidade, porque eu já tinha tantas semanas de gravidez, a portaria do INSS, inclusive, daria para ela a licença maternidade, mesmo que ela tivesse perdido o bebê, ela teria licença maternidade futuramente, entendeu? Então, quer dizer, porque o que acontece? Às vezes acontece um aborto ali, nas vésperas do parto, e muitas vezes a pessoa não perde a estabilidade por isso, não perde a licença maternidade por isso, então tem que se analisar com cuidado, ela vai ter que passar para o advogado esses detalhes, ver quantas semanas ela tem, para poder analisar se realmente ela já tinha adquirido estabilidade, e se ela tem. Se ela de fato adquiriu a estabilidade,
o empregador não poderia ter mandado ela embora, porque ela seria estável. Se ela não adquiriu a estabilidade, aí ele poderia ter mandado ela embora. Então vai ter que ser analisado isso. Ela com pode cuidado. até ligar mais tarde, Maria, lá para a Faculdade de Arthur Thomas, que tem toda a equipe de Exatamente, professores, né? De graça esse atendimento, e você vai poder esclarecer melhor essa dúvida, né? Porque aqui a gente recebe muita informação sem detalhes, mas a gente não consegue pegar muita coisa, então pode ligar lá, tá, Maria? Adriana, faz uma semana que foi mandada embora, alegaram que ela falsificou o atestado. Existe isso? Existe, Adriana, infelizmente existe. A questão é que eles vão tentar caracterizar uma justa causa, porque adulterar o atestado é crime, né? Então, o que a gente tem que orientar a Adriana? Se, Adriana, você não fez isso, não fiz, então alguém adulterou esse atestado. Eles vão tentar te dar a justa causa, né, o termo de rescisão de contrato. Você não assina, se recusa a assinar qualquer documento ligado à justa causa, à fraude a esse atestado, né? Não assina o comunicado de dispensa, você não concorda com nada disso, tá? Deixe que a empresa depois faça essa prova em juízo. Você pode ingressar com uma ação, pedir a conversão da justa causa em sem justa causa, inclusive até danos morais, porque se realmente você não falsificou esse atestado, é uma acusação séria, que pode ter corrido no ambiente de trabalho e ficado gerado um constrangimento à honra e à moral dela ali, né? E aí a empresa vai ter que fazer essa prova em juízo. Vai ser ônus do empregador provar que esse atestado foi adulterado. Por ela, não adulterado por terceiros, mas por ela. E aí tem as maneiras em que o empregador vai ter que demonstrar isso. Aí, não vou eu aqui dar as dicas, não. Aí deixa então, pra ele. Deixa ele procurar o advogado e fazer a prova. Porque se ela de fato não adulterou, não tem por que ela temer, né? Então ela vai ingressar com uma ação, vai atrás do advogado, pedir a conversão sem justa causa, os danos morais, os direitos dela. O ônus da prova vai ser do empregador, ele vai ter que fazer a prova. Eu vou pedir para o doutor continuar aqui, pode ser? Pode. Eu só tenho um recadinho rapidinho, a gente já volta com o nosso Tira Dúvidas. Gente, me durma tranquilo. Vamos voltar agora com o nosso bate-papo aqui, o nosso Tira Dúvidas sobre direito trabalhista. Doutor, eu estou aqui com uma questão da Célia. Há 12 anos atrás, a Célia trabalhou como empregada doméstica por 1 ano e meio. Ela passou mal um dia, quando voltou no outro dia para o trabalho, o patrão mandou ela embora. Não teve acordo, ele nunca contribuiu, nunca fez nada. Aí ela entrou na justiça. Chegou no dia, o patrão falou assim, não tem dinheiro para te pagar hoje. Aí ela falou assim, então o senhor me dá pelo menos o dinheiro do passe, para eu voltar embora e outro dia a gente acerta. Ele foi, deu R$50 e fez ela assinar o papel. Que era o papel, justiça, o papel judicial. Que era, pelo que ela falou, sim. Ela quer saber o que ela faz, porque até hoje ela não viu a cor do dinheiro. Olha, sério, é complicadíssima a tua situação, porque nós temos prazos aí, né? Então, se você ingressou com essa ação lá atrás, 2 anos atrás, 12 anos atrás... E saiu agora? Não, o acordo deve ter feito lá atrás, pelo jeito, né? Se saiu agora, ela tem 2 anos para fazer a ação rescisória e tentar demonstrar que ela foi objeto de fraude, o patrão passou ela para trás, e aí ela vai atrás de um advogado para tentar demonstrar que o patrão fraudou aquele acordo, né? Porque, na verdade, ela assinou, então não dá para ela executar esse acordo. Ela vai ter que simplesmente impugnar esse acordo judicialmente, não dá para ela recorrer. Agora, se já passou de 2 anos da homologação desse acordo, praticamente não tem o que fazer judicialmente mais. Ela simplesmente assinou antes e não vai de ganhar assinar nada. qualquer coisa, leia, gente. Presta atenção, não assina nada que Ela você não estava com o sabe. advogado aí? Porque então, é a questão dela ir agora conversar com o profissional que ela estava no momento, para poder verificar o que aconteceu, se o profissional já não tomou alguma medida, às vezes tomou e ela nem está sabendo, né? Vamos lá, a Valéria, ela ganhou o nenê durante as férias, ela quer saber se ela perde o tempo da licença maternidade. Complicado, Vera. Na verdade, a ideia é que não poderia, porque nas férias o seu contrato está interrompido. Então, eu não posso ser mandado embora nas férias, né? Nada pode acontecer comigo, assim, nas férias em termos de extinção de contrato, então meu contrato fica interrompido, paralisado, né? E o meu patrão está pagando o meu salário de férias, ele já pagou, na verdade, antecipadamente essas minhas férias. Então, quando você volta, você teria direito a tirar essa licença maternidade de 120 dias aí, né? Porque, na verdade, a licença você pede entre o 28º dia, antes do parto, e o parto. E você tem direito a 120 dias. Então, na verdade, ela ganhou nas férias. Então, quer dizer, ela vai ter que informar o empregador o dia que ela ganhou, para poder sair de licença. Eu entendo que essa licença vai começar a contar a partir do momento que ela volta de férias. Então, aí ela vai ter mais 120 dias de licença. Porque, imagine se ela não tivesse tirado férias. Ela ia ter direito a 120 dias e o patrão tivesse que conceder as férias depois. Ele ia conceder mais 30 dias, porque ele não pode dar as férias no meio da licença.
Então tem que Entendeu? cumprir as férias para depois... O ideal é que se cumpra as férias e pegue a licença, ou pegue a licença e depois as férias. Não misture os institutos. Ela vai ler alguma coisinha, alguém vai dar uma orientação divergente, porque isso não é muito pacífico, mas o entendimento que a gente tem visto é esse, majoritário. Vamos tentar responder pelo menos a da Vanete rapidinho. A nova lei da doméstica tem seguro-desemprego? A hora que ela faz o almoço é incluso nas horas trabalhadas? Ó, a hora que você faz o almoço não está incluso nas horas trabalhadas, então tem que parar, pelo menos, se você trabalha mais de 6 horas, pelo menos 1 hora para descansar. Tem que descansar em algum lugar, não está incluso. Seguro-desemprego tem, mas precisa de regulamentação. Então, quer dizer, a lei trouxe, ó, você vai ter direito ao seguro, você vai ter direito ao fundo de garantia, mas nós precisamos ainda regulamentar. Então, não está regulamentado o seguro-desemprego ainda. E a hora do almoço, ela vai ter que ficar lá paradinha, porque não está embutido no horário dela. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Imagina. Muito obrigada. Infelizmente, mais uma vez, a gente não deu conta de responder todas as perguntas, mas se você ficou com dúvidas, liga lá na Faculdade Arthur Thomas agora. Tem uma equipe de profissionais que vai te ajudar a atender, tá certo? O Ver Mais de hoje vai...